Boa noite, jovens! Como é que vocês estão? Ao vivo aqui de Brasília City, né? A capital onde as coisas acontecem, né? Todo dia do Brasil é uma emoção impressionante. Estou falando diretamente aqui da capital federal para a gente conversar a respeito da última prova da OAB, a prova do 31º exame de ordem e as mudanças que ela trouxe, foram várias, né? É o impacto disso para o 32º, porque está muito claro, é evidente, inclusive, a maioria dos candidatos concorda, que o nível da prova subiu. Se o nível subiu, mas subiu assim, vertiginosamente, vertiginosamente, de tal forma, de tal monta, que eu acredito não, eu tenho certeza, foi a melhor prova objetiva já aplicada em todos os tempos em termos de qualidade. O que, inclusive, está nos prejudicando aí na questão dos recursos, né? Eu só consegui fazer um recurso, e a prova foi domingo, eu só consegui fazer esse recurso na quarta-feira, porque foi alertado de um problema. Tem outros recursos aí, mas eu não boto fé. Ou seja, o nível da prova, o que é bom, diga-se de passagem, essa subida de nível é boa, porque o que todo mundo sempre pediu foi prova justa. Essa prova é a que mais se aproximou do ideal de justo, do ideal de prova correta. Mas também houve uma elevação do grau de dificuldade. Quanto a grau de dificuldade, a gente não tem muito o que fazer, não. A banca pode impor aí sua visão de prova, né? E a solução que nós temos é se adaptar. Temos que nos adaptar. Não tem como fazer uma gestão, um pleito para manter a prova num determinado nível. E o exame de ordem, desde que eu trabalho com o exame de ordem há 12 anos, sempre lá. A cada X tempo, vai subindo um degrauzinho, e no 31º subiu um degrau, mas subiu assim nitidamente com qualidade. Como é que nós vamos lidar então com essa mudança no exame de ordem? Como é que a gente vai tratar, né, de se preparar com qualidade para que na próxima prova o desempenho de vocês seja melhor do que foi nessa e o desempenho aqui não foi bom? Eu passei só no rumo, principalmente constitucional. Então, eu quero fazer uma análise dessa prova, fiz a análise, vou externar para vocês e vou discutir uma série de pontos para ajudá-los a refletir sobre o que deve ser a preparação para o exame de ordem para a próxima prova objetiva. Então, preste atenção em tudo que eu vou falar, vamos ponderar, eu vou explicar e vocês vão entender bem o porquê dessa reprovação alta na primeira fase agora, foi muito alta, não foi a pior prova, né? Estão dizendo aí que foi a pior prova, não foi a pior prova, acho que talvez ali tenha sido a quarta ou quinta pior prova, mas não foi a pior prova em termos percentuais. Mas, em relação às últimas edições, foi bem pior. Então dá essa sensação de ter sido a pior prova, mas não foi não. Já tivemos coisa pior. Se o nível da prova sobe, o nível de vocês tem que subir. Então, eu fiz essa análise exatamente para permitir com que o nível da prova subiu. Então, o que eu vou pedir? Presta atenção, foca, entenda, para vocês poderem raciocinar junto comigo. Pessoal que está no Instagram aqui, eu recomendo que vocês assistam pelo YouTube do JUS 21, porque tem um mar de slides aqui que eu vou mostrar um bocado de coisa. Então, para vocês entenderem o que eu estou falando, acompanharem tudo, é melhor ver pelo YouTube. Visualmente vai ser melhor, vocês vão ver as informações que eu vou passar. É interessante para vocês, né? Pessoal do YouTube, fiquem ligados aí, tá? Deixa eu ver, galera da onde, ó. 9 reprovações seguidas é muito bom. Não, nós vamos superar tudo isso. Essa live também é muito importante para quem está na fila há muito tempo. Né? Entender os porquês e se preparar para passar. E esse é o momento ideal de iniciar uma preparação para a prova do próximo exame, que nós estamos há 4 meses da prova. É o momento certo. E eu vou mostrar para vocês aqui, por A mais B, que aquela preparação dita estratégica, né, separam as disciplinas, estudo só disciplinas, ou preparação só por questões, ou enfim, modelos híbridos ou alternativos de estudo estão com os dias contados. Ou você estuda sério, com metodologia, com conteúdo completo, né, com dedicação, com método, ou vai reprovar. E eu vou mostrar para vocês essa verdade, vai reprovar. Vou mostrar aqui. Beleza? Pessoal aqui então do YouTube, vamos botar os slides. Vou botar aqui o primeiro slide. Ok, vamos trocar de tela. Vamos começar. Bom,
Vou começar falando das estatísticas da primeira fase do 31º, né? Hoje saiu a lista de aprovados, já tenho as estatísticas, não publiquei no blog, vou publicar amanhã, mas vocês que estão acompanhando a live em primeira mão vão ver aí o que aconteceu. Antes, né, para quem está acompanhando, WhatsApp do blog, cadastra nesse WhatsApp, não sei porque você está fora, 6199-314-4383, 6199-314-4383. Maurício, quero falar com o Maurício, é nesse WhatsApp, não tem assistente, não tem nada, sou eu, tá? Quer um desconto? Maurício, curso de primeira fase, você vê um voucher de desconto no curso completo, barba, cabelo e bigode? Manda mensagem no WhatsApp aí, que eu vejo desconto. Então vocês falam comigo por aqui, ou pela mensagem aqui do Instagram, tá bom? Pelo @blog Exame de Ordem, inclusive tá aqui, ó, sigam, né? Blog Exame de Ordem vai fazer aí 12 anos agora, em abril, 13 de abril, o blog vai fazer 12 anos já. Já tá uma criancinha, né, querendo entrar na adolescência já, o blog Exame de Ordem, mais antigo a tratar do assunto. Beleza? Então siga aqui, ó, é @blog Exame de Ordem. Cuidado com outros termos, né? Não tem outro termo, é blog. No tempo que blog era na moda, já saiu da moda os blogs, mas o nome permanece. Bom, vamos lá então. Aproximadamente nessa edição do Exame de Ordem, colher essas informações, 130 mil inscritos, ok? 130 mil inscritos nessa edição e passaram 28.531 candidatos com a lista de hoje. 28.531 aprovados. Na primeira fase, sem anulações. Se tivermos anulações, essa estatística muda aqui um pouquinho em função das anulações. Isso significa que o percentual de aprovação foi de 21,94%. Isso aqui não é um dado estatístico preciso, porque eu não sei exatamente quantos inscritos, foi um número aproximado que eu consegui colher. 130 mil, 21,94%. Bom, foi difícil? Foi. 21,94% significa que, mais ou menos, a cada 10 candidatos que fizeram a prova agora, 8 caíram fora. É uma reprovação cavalar, absurda, imensa. Já tivemos provas piores, se eu não me engano, não me engano, o 23º exame de ordem foi 13. Né? Tivemos o 21º, não, o 23º foi 13, o 21º foi 14 ou 15, coisa assim, já tivemos provas piores. Mas é uma reprovação punk, foi pancada. Foi muito forte essa reprovação, que é um indicativo não só da subida do nível da prova, como também de que a maioria dos candidatos, e essa é a regra, não se prepara bem. O curso do Jus 21, está perguntando aqui no Instagram, o valor do curso está 1.150. Maurício, é caro? Não é caro. O curso tem a mentoria, inclusive botei um áudio no Instagram, quem não ouviu, no Instagram do Blog Exame de Ordem, o áudio do aluno, falando que essa gestão, esse acompanhamento, a manutenção da disciplina, a orientação do que estudar, os cronogramas semanais, né, a orientação metodológica, a personalização do curso, tirou ele da fila e fez ele ser aprovado. Tá o áudio aí no Instagram do YouTube, só acompanhar. Né? Então, assim, é um trabalho artesanal que a gente procura fazer com os alunos, né? Você saber o que vai fazer, pô, no cronograma semanal, por exemplo, você recebe o cronograma e recebe as questões já separadas em função do seu cronograma, para você já assistir a aula, ter acesso ao e-book de doutrina, já resolver as questões, ter esse acompanhamento. Então, assim, compensa. Maurício, me envia um desconto. Manda mensagem no Instagram do Blog Exame de Ordem, manda um WhatsApp para mim, que eu vejo desconto. Por que você não fala desconto ao vivo? É para quem quiser. Tá? Eu não estou aqui diferente, não. Se você quiser estudar no Jus 21, me avisa e a gente faz o trabalho, porque é personalizado. Então, só pedir que recebe. Beleza? Vamos voltar para cá, então. 21,94% foi uma aprovação baixa, pesada, tá? E aqui tem as estatísticas das últimas edições. Por exemplo, o 27º, nós tivemos menos candidatos aprovados, foram 23.614. Tá? Eu não me lembro quantos inscritos. No 28º, que foi uma edição que estruturalmente muito parecida com a 25º, 26º, 29º e até mesmo 30º, mas passou muita gente na primeira fase, foram 45.200.
foi muito mais, né? Quase o dobro do 27º, passou muita gente no 28º. Então, o 28º, inclusive, eu vim falando muitas vezes, foi um ponto fora da curva. No 29º, foram 34.614, caiu um pouquinho, e o nível considerado difícil. Nesse 30º, foi 35.439. Dois detalhes aqui. No 29º, nós tivemos 2 anulações de ofício, e no 30º, nós tivemos 3 anulações de ofício. Na teoria, esse 30º pode ter sido até pior do que o 31º, que é a edição a mais recente, porque 3 anulações de ofício aumenta as estatísticas. Claro, corrigiu provas viciadas, então, questões viciadas, na verdade. Foi a questão do plágio, foi a questão... A do plágio não estava errada, era só plágio mesmo. A questão da violação digital, a questão de processo civil, os 3 recursos que eu fiz. Na verdade, eu fiz 4, anularam 3. E na 29º eu fiz 3 recursos, anularam 2. Então, tivemos as anulações. E agora, e por isso que essa sensação de alta dificuldade nessa última edição. Repara só, nós tivemos 28 mil, né? De 35 mil caiu para 28, menos 7 mil. É muita gente. Então, essa percepção de 2 provas seguidas ruins, mas com aprovação maior, você baixa para 28, dá a impressão assim, piorou pra caramba. Mas olhando o histórico, não é bem assim. O 27º foi muito pior. O 23º, então, nem se fala. Foi a pior de todas. Né? O 21º foi outro horror. Mas, né, pelas mudanças da prova, produziu esse corte aí de mais ou menos 7 mil candidatos. Tem que se adaptar, tá? Tem que se adaptar. Nessa prova aqui, o percentual de aprovação foi de 21,94, né, na primeira fase. Então, essa é a realidade recente, bem recente, na verdade, estatisticamente falando, essa é a realidade bem recente, estatisticamente falando, da primeira fase do exame de ordem. Claro, agora vão vir os candidatos da repescagem, o número de candidatos na segunda fase cresce substancialmente em função disso, tá bom? Aí já vem a pergunta também, né? Mas Maurício, a segunda fase é difícil, esse vai ser um papo para outra live, vamos conversar sobre a segunda fase, aqui vamos ficar adstritos à primeira, tá? Volta para cá então para o nosso slide. Quais as causas, são 6 causas que eu elenquei, quais as causas do aumento da reprovação, esses 7 mil candidatos a menos, nesse 31º exame de ordem? Quais os porquês? Vamos olhar um por um das 6 causas, os porquês. 1. Informação em primeira mão para vocês, né, para quem está acompanhando a live, nós tivemos aqui um recorde de questões interdisciplinares. O que é uma questão interdisciplinar? É que num enunciado ou no enunciado e nas alternativas você tem 2 disciplinas misturadas. Foram 11 questões interdisciplinares, a maior quantidade, uma edição da primeira fase, que representou 13,75% da prova. Então, recorde de questões interdisciplinares foram 11, na minha visão, né, na minha análise, representou 13,75%. Vê só. Por que interdisciplinar é um problema? Porque muita gente estuda ali, deixa para estudar, falta 2 meses, né? Aquele estudo que vou só ver revisão, aquele jeitinho. Se você tem 11 questões interdisciplinares e na formulação delas você estudou pouco, né? Estudou um universo restrito de disciplinas, mas é interdisciplinar, pega um tema, um tópico do que você não estudou, sua vida complica. Esse é um primeiro problema. O segundo problema é o raciocínio sobre a interdisciplinar. Tivemos uma de Constitucional e Direito Financeiro. Na Constituição tem Direito Financeiro, mas você vê que negócio de Direito Financeiro não está acostumado a estudar, você putz grila, né? Não funciona. Então, a interdisciplinar, que é um tipo de questão mais sofisticada, que mistura 2 campos diferentes do conhecimento, do direito, já é um complicador para os candidatos. E nós tivemos, né, uma elevação do número de questões interdisciplinares, 11 questões que representaram 13,75% da prova. Moral da história nesse aspecto, presta atenção nisso. Não dá mais, cada vez mais, não dá mais, para você só estudar uma parte do conteúdo. Você tem que estudar tudo. E aí eu bato na mesma tecla há anos. Comece a estudar antes, dê antecedência para você esgotar. Com 4 meses você esgota. Com 2 meses você não consegue. Mas Maurício, com 2 meses eu consigo ler um livro todo. Consegue ler um livro, mas só ler não é estudar. E eu vou explicar isso daqui a pouquinho também. Método.
tá bom? Então tivemos um aumento do número de questões interdisciplinares. Aqui um exemplo, tá? Questão número 12 da última prova, eu estou usando aqui questões da prova branca. Vocês podem baixar a prova branca aí, pegar pegar o site da OAB, fgv.br, baixa lá a questão 12. Olha lá, veio o enunciado. Josué, deputado federal no exercício do mandato, em entrevista dada em sua residência, a revista Pensamento, ok, acusa sua adversária política Aline de envolvimento com escândalos de desvios de verbas públicas. Isso aqui é penal. É uma situação fática de ordem penal, que é objeto de investigação em comissão parlamentar de inquérito instaurada há poucos dias, que é um assunto de constitucional. E essa é uma questão de constitucional. Não obstante, após ser indagado sobre os motivos que nutriam as acaloradas disputas entre ambos, José emite opinião com ofensas de cunho pessoal, sem qualquer relação com o exercício do mandato parlamentar. Natureza civil. E ainda veio pior, né? Diante do caso hipotético narrado, conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, assinale a afirmativa correta. E aí vem, de novo, né, nas alternativas, a interdisciplinariedade. Josué poderá ser responsabilizado penal e civilmente, inclusive por danos morais, pelas ofensas proferidas em desfavor de Aline que não guardem qualquer relação com o exercício do mandato parlamentar. Ou seja, um elastecimento. E a alternativa correta, de fato, é essa letra A. Isso, né, vocês que estudam tudo, claro, não se impressiona tanto, mas vocês têm que começar a entender que esse tipo de raciocínio conjugado de diferentes disciplinas vai só expandir dentro da prova. Eu não duvido que o futuro do exame de ordem, não muito longe, todas as questões sejam interdisciplinares. Agora foi mais ou menos 11%, 11,35%, 25%. Mas vai crescer. E vejam, e reparem que na narrativa do enunciado, né, esse aqui é uma típica questão problematizadora. Nós vamos ver isso aqui ao longo dessa live, muitas questões problematizadoras. O que é problematizador? É uma situação-problema em que você tem que interpretar a situação-problema para refletir sobre a resposta cabível. A prova, quase 80% das 80% não, quase as 80 questões, na verdade, praticamente 80, são problematizadoras e que demandam raciocínio. Se é assim, não dá, por exemplo, só vou estudar por questões. Já não serve mais. Por quê? Porque questões são tópicos. Aliás, estudar por questão só não serve sozinho, né? Tem que resolver questão. Não estou dizendo que não é para resolver questão. Estou dizendo só estudar por questões não serve mais. Nunca serviu, na verdade. Você tem que estudar tudo. Tem que assistir a aula, você tem que fazer resumos, você tem que fazer revisões, você tem que fazer questões, você tem que revisar de novo. É um conjunto de ações. Estudar é um ato complexo. Por quê? Porque te dá informação de forma tópica. E você tem que ter visão contextualizada. Tá? Vamos voltar. Bom, então tivemos essa questão, tivemos outra aqui, ó. A 68, né? Deixa eu botar aqui a 68. Durante longa investigação, o Ministério Público identificou que determinado senador seria autor de um crime de concussão no exercício do mandato. Ou seja, penal, né? E processo penal, na verdade, constitucional. Com indiciamento, o senador foi intimado a, se fosse de sua vontade, prestar esclarecimentos sobre os fatos do procedimento investigatório. Preocupado com as consequências, o senador procurou seu advogado para esclarecimentos. Considerando apenas as informações narradas e com base nas previsões constitucionais, o advogado deverá estabelecer que, e essa questão 68 é uma questão que fica na área de processo penal na prova, a questão 68. E o direito constitucional fica lá no início, ou seja, totalmente interdisciplinar. E a alternativa correta, né, é a letra D, com fundamento na CF. A denúncia poderá ser oferecida e recebida independentemente de autorização parlamentar, mas deverá ser dada ciência à Casa Legislativa respectiva, que poderá seguir as exigências até a decisão final suscitar o andamento da ação. Claro, óbvio, lógico e evidente que a Constituição interfere em todas as disciplinas, né? Então vocês têm que estar ligados, mas não deixa por causa disso de ser interdisciplinar, beleza? Isso aqui são só exemplos, estou exemplificando a existência. Tem mais questões interdisciplinares, são 11, separei poucas aqui só para ilustrar o que eu estou explicando, tá bom? Vamos voltar para cá então. Ó,
Essa questão aqui não só é interdisciplinar, a questão 21 da prova branca, como é uma questão complexa, de narrativa complexa. E o pior, né? Certinha. Não tem vício nenhum. Então, vou ler aqui, percebam só o grau de sofisticação da narrativa. E isso demanda o que de vocês? Raciocínio. E essa é a realidade hoje. Vocês fizeram a prova, quem fez a prova sabe disso. Essa é a realidade hoje. Veja só o enunciado. Em função do incremento das atividades de transporte aéreo no Brasil, a sociedade empresária Fastplane, sediada no país, resolveu adquirir helicópteros de última geração da pessoa jurídica holandesa Nederland Air Transport, que ficou responsável pela fabricação, montagem e envio da mercadoria. O contrato de compra e venda restou celebrado presencialmente nos Estados Unidos da América, restando ajustado que o cumprimento da obrigação se dará no Brasil. Cumprimento de obrigação. Já vai para direito civil, né? No momento de receber as aeronaves, contudo, o adquirente verificou que o produto enviado era diverso do apontado no instrumento contratual. Decidiu a sociedade empresária Fastplane, então, buscar auxílio jurídico para resolver a questão, inclusive com a propositura de eventual ação caso não haja solução consensual. Considerando o enunciado acima, aplicando a Lei de Introdução às Normas de Direito Civil Brasileiro e o Código de Processo Civil, assinar a afirmativa correta, né? E aí pergunta a lei aplicável, a letra certa é a D, ó. A autoridade judiciária brasileira tem competência concorrente para processar e julgar eventual ação a ser proposta pela Fastplane para resolver a questão. Um enunciado complexo, que precisa ler prestando atenção, de direito internacional com solução do processo civil. Que ainda transborda direito civil também. Então, vocês viram que a interdisciplinariedade foi muito bem conjugada, foi bem construído o enunciado, e você, para poder resolver isso aqui, você tem que ler e tem que entender a narrativa, né? Tem que dar seguimento e não se deixar, né? Poxa, o que é isso aqui? Não é perguntar o que é isso aqui, qual é a solução para isso? Essa foi a prova agora, beleza? Volta para cá então. Segunda causa de reprovação. Questões complexas, tá? Questões complexas. 18 questões complexas, ou seja, 22,5% da prova foram de questões ditas complexas, né? Agora vejam, questão complexa é uma coisa de natureza bastante subjetiva. Bastante subjetiva. O que eu acho complexo, outra pessoa não pode achar. Qual foi o meu filtro? Eu vi a transmissão da equipe revi, na verdade, né, a mesa redonda, o gabarito extraoficial do JUS 21, revi, peguei o comentário dos professores, peguei onde eles apontaram, eles, especialistas em cada ramo, apontaram que tinha mais dificuldade e eu fui olhar. Então, assim, trata-se da opinião dos professores do JUS 21, cada um especialista em sua área, que acharam que essas questões são mais complexas. Isso aqui não é exatamente um grande complicador. Por quê? Porque a estrutura da prova é feita em 4 partes. Como assim? 1/4 de questões fáceis, 1/4 de questões difíceis e 2/4 de questões consideradas medianas, tá? Então, essas 18 questões bateu com essa percepção, né? 1/4 de questões difíceis. Até aqui nada de excepcional. Acontece que essas são difíceis em uma prova em que as medianas também são difíceis. Ou seja, elas são um pouco mais difíceis. O nível subiu. E essas 18 aqui, na minha opinião, cascas grossas. Claro, 18 questões difíceis dentro da média, mas um nível, um grau de dificuldade que em ética, por exemplo, a Hermínia está falando aqui que ética está fora do comum. Eu, que sou professor de ética, eu apontei 4 difíceis que entram nesse rol. E aí é um complicador, né? Pô, você bota questões difíceis em ética, e ética é aquela disciplina que costuma oferecer a melhor resposta para os candidatos, é pancada. Você aumenta a reprovação. A banca sabe disso. Acho que foi exatamente no 27º, a banca descobriu que ética era queridinha dos candidatos, foi lá e pá! Então, 18 questões ditas complexas nessa prova. Por exemplo, essa aqui é uma de ética. Eu vou ler para vocês agora. Os advogados Diego, William e Pablo, todos em situação regular perante a OAB, desejam candidatar-se ao cargo de conselheiro de um conselho seccional da OAB. Diego é advogado há 2 anos e 1 dia.
sendo sócio de uma sociedade simples de prestação de serviço de advocacia e nunca foi condenado por infração disciplinar. William, por sua vez, exerce advocacia há exatos 4 anos e constitui sociedade unipessoal de advocacia, por meio da qual advoga atualmente. William já foi condenado pela prática de infração disciplinar, tendo obtido reabilitação 1 ano e 3 meses após o cumprimento da sanção imposta. Já Pablo é advogado há 5 anos e 1 dia e nunca respondeu por prática de qualquer infração disciplinar. Atualmente, Pablo exerce certo cargo em comissão exonerável ad nutum, cumprindo atividades exclusivas na advocacia. Vê só, nós temos numa questão uma inovação legal recente, nós temos também a questão de infrações e sanções, fala até de reabilitação, nós temos eleições. Ela não é interdisciplinar, mas eu posso dizer que ela é intradisciplinar. Em ética, pegaram o quê? Pegaram vários tópicos de estudo diferentes em éticas e juntaram numa questão só, a questão correta, não tem erro nenhum. O pessoal até falou aí em caso de anulação, mas essa aqui não tem erro não, tá bom? Então, essa aqui a alternativa é a B, ó. Apenas o William, deixa eu voltar para cá. Apenas o William cumpre os requisitos para ser eleito para o cargo pretendido. Exatamente aquele personagem que você dá a entender que não está o correto. Você tem 3 situações distintas que você precisa julgar uma a uma para achar a resposta correta. O Diego é advogado há 2 anos e 1 dia, sendo sócio da Sociedade Simples de Prestação de Serviços de Advocacia. Ainda fala de sociedade de advogados, né? E nunca foi condenado em infração disciplinar, só que ele não tem um prazo. O William exerce há 4 anos e constitui sociedade unipessoal de advocacia e foi condenado. Mas houve reabilitação. Se houve reabilitação, ele pode voltar. Ele cumpriu 4 anos e antes era 5. Mas só que a lei baixou para 3 e ele tinha 4. Então ele está habilitado. E o Pablo exerce um cargo demissível ad nutum. Então ele não pode concorrer. E aí você vai fazendo um por exclusão do outro. Letra B, sem erro. Né? Tá bom? Então essa questão aqui é para mostrar para vocês que é uma questão que, se você tem o domínio, nem dá para dizer tanto assim é complexa, mas a narrativa, e você tem que fazer por exclusão, entendendo cada caso, gera um cansaço extra, né? E tem uma inovação legislativa aí que baixou de 5 para 3 anos o tempo para poder se inscrever a cargo no conselho, dá aquela complicada. E muita gente, pelo que eu vi nas redes, se complicou nessa questão, beleza? Então, eu achei essa 8 uma questão difícil em função dessas particularidades dela. 48, vamos olhar aqui, ó. As sociedades empresárias Y e J celebraram um contrato tendo por objeto a alienação do estabelecimento da primeira, situado em Antônio Dias, Minas Gerais. Na data da assinatura do contrato, dentre outros débitos regularmente contabilizados, constava uma nota promissória. Aí pronto, falou em nota promissória, já começa o choro correr pela cara, que é essa desgraça de título de crédito. Vencida havia 3 meses no valor de 25 mil. O contrato não tem nenhuma cláusula contra a existência de solidariedade entre as partes, tanto pelos débitos vencidos quanto pelos vincendos. Sabendo que, em 15 de 10 de 2018, após a verbação na junta comercial competente, houve publicação do contrato na imprensa oficial e tomando por base comparativo, dia 15 de 1 de 2020, o alienante, né, no caso aqui a letra D, não responderá pelo débito vencido com o adquirente diante do decurso de mais de 1 ano da publicação do contrato na imprensa oficial. Essa é aquela questão assim, Maurício, eu não sei nada de título de empresarial. Chute. Essa aqui você tem uma dificuldade imensa, se você não tem os rudimentos do domínio de empresarial, de até chutar. Você lê as alternativas, não vai para onde? Porque é uma questão cheia de vais e voltas, idas e vindas, né? Vai e volta. E você tem que dominar o tema. Maurício, como é que usa lógica? Não tem lógica, você tem que saber. Tá bom? Se anular, vai ser a de administrativo. Essa de administrativo, o pessoal está falando, para mim não tem erro. Tá? Posso estar errado, mas eu não vejo erro nessa questão. Beleza? Para mim, a de ética é a única que você tem assim, ó, há um conflito direto com a norma. Há um conflito direto com a norma. As outras não tem. Tá bom? Prova bem feita, prova bem feita. Aqui não dá para questionar isso não. Vamos voltar para cá, né? Eu vou pular, aqui, ó. Essa aqui o pessoal fez até recurso para essa questão, a 76 da prova branca, e não está errada. E aqui eu vou explicar uma coisa porque não está errada também. Veja só.
Após tentar executar judicialmente seu ex-empregador, a empresa Tecidos Suaves Limitada, sem sucesso, o credor trabalhista Rodrigo instaurou o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, né? Já estamos em execução. Objetivando direcionar a execução contra os sócios da empresa, o que foi aceito pelo magistrado. De acordo com a CLT, assinale a opção que indica o ato seguinte. Aqui o pessoal está falando que o erro na questão é que não sabe se o magistrado aceitou, recebeu a ação ou decidiu sobre ela. Eu não vejo essa confusão. É simplesmente uma questão interpretativa, muito tênue para você querer sustentar um recurso com isso. Tênue demais. E, mesmo que subsista a dúvida no enunciado, nas alternativas não tem como errar. Vamos ver, ó. Nas alternativas você mata a dúvida do enunciado olhando as alternativas. Vê só. Alternativa 1. O sócio será citado por oficial de justiça para pagar a dívida em 48 horas. Já manda citar, ou seja, não decidiu, ainda está no processo que? De aceitação, processo decisório. B. O sócio será citado, fala de citação de novo. Aí aqui na C diz, o juiz determinará de plano o bloqueio de bens e valores do sócio, posto que desnecessária a sua citação e intimação. Essa é absurda de errada, né? Como desnecessária a citação. Mas aí o que acontece? É um processo decisório do início ainda. Será conferida vista prévia ao Ministério Público do Trabalho. Não há interesse do Ministério Público do Trabalho aqui. Ou seja, se há uma dúvida do que foi aceito pelo magistrado, as alternativas não deixam subsistir a dúvida. Não há erro nenhum nessa questão. Quando eu falo que não há erro, né, é o seguinte, não é só o erro jurídico, é o que a banca vê, e a banca é de extremo rigor. O que eu aprendi ao longo desses anos? É enxergar o que a banca enxerga. Você tem que ter um erro assim, de você falar, caramba, tá errado. Né? Aquela coisa assim, por exemplo, prova passada 3 de ofício, na outra, 2 de ofício, na outra foi uma, das últimas 4 edições eu acertei em 3. No 20º, depois no 24º, eu fui o único a fazer o recurso da questão que foi anulada, que foi um erro material. Então assim, se a FGV chega perante a OAB e esse é o processo e diz, olha, isso aqui é assim, letra de lei, isso aqui é assim, decisão tal, matou. Para anular, você não tem que deixar saída. E aqui tem saída. Não vai anular essa questão de trabalho de jeito nenhum, não se iludam. Beleza? Cursinho bom é resolver questões de letra de lei. Não, Bruno, você está errado. É exatamente isso que eu estou querendo dizer com essa live. Não é isso estudar. Não é letra de lei. Não é resolver questão. É mais. É um conjunto. Foge desses raciocínios simplistas que não vai dar certo. É por isso que a gente tem 80% de reprovação na primeira fase. Não é isso. Você tem que contextualizar. Eu estou mostrando questão difícil. Como é que você resolve isso? Sabendo contextualizar, porque você tem um arcabouço de domínio teórico. Domínio teórico. Claro, quando você vai estudar teoria, você tem que ter um substrato da letra da lei. Mas é conjugado, não é excludente. Você tem que ter teoria. Você tem que ter a letra da lei. Você tem que ter a jurisprudência, você tem que resolver questões, você tem que fazer resumo, ou pelo menos fazer revisões. É um conjunto, são passos. Por quê? Você faz a informação entrar e sair, você vai pensando. Para que você tem que resolver uma questão, por exemplo? Para ser posto à prova. Para você ser desafiado e você compreender a lógica da banca e achar os caminhos. Por que você tem que assistir a aula ou ler um livro? Para você entender a lei dentro de um contexto, porque está sendo cobrado em contexto. E pior, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que só letra de lei ou só questões não é o suficiente. E eu vou provar isso por A mais B, já estou provando. E vou além. Aguenta aí que eu vou além. Tá bom? Vamos voltar para cá então. Questões com base na jurisprudência. Foram 7 questões com base em jurisprudência, 8,75 da prova. Tá? Subiu bastante. Ou seja, não é mais letra seca de lei só. Tem 7 questões, isso aumenta aí 21% de aprovação. São 7 questões jurisprudenciais. Nós temos aqui, por exemplo, Maria, em uma loja de departamento, apresentou roupas no valor de R$ 1.200 ao caixa. Né? Eu vou aqui nessa parte para a gente adiantar. Ó. Nessa aqui é a jurisprudência, a questão 59 é a súmula 17 do STJ, na verdade a letra D. De crime único de estelionato na forma tentada, afastando os concursos de crimes. Tá? Essa aqui foi assim, e nem pedindo enunciado.
Essa outra seguinte aqui, o médico de João, questão 44 da prova branca, indicou a necessidade de realizar cirurgia de gastroplastia bariátrica, que essa aqui é a questão de consumidor, tá? Que de acordo com o entendimento do STJ, aqui a banca pediu entendimento do STJ, trata-se da letra A. Médico de João, bariátrica com tratamento de obesidade mórbida com a finalidade de reduzir peso. Posteriormente, o profissional de saúde explicou a necessidade de realizar cirurgia plástica de pós-gastroplastia, visando a remoção de excesso epitelial, né? Às vezes as peles ficam penduradas, que comumente acomete os pacientes nessas condições, impactando na qualidade de vida daquele que deixou de ser obeso mórbido. Nesse caso, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e no entendimento do STJ, olha aí, jurisprudencial, tá? E aqui falando do curso, que é o curso completo para o 32º exame de ordem, que já vários exames, né? A nossa preocupação nessa preparação para a primeira fase é exatamente pegar o aluno e cercar. Eu vou estudar cercado. O que é estudar cercado? Fazendo tudo que tem que ser feito. Não é solução tampão, não é solução mágica, não é método de estudo acelerado, não é preparação focada, não. É tudo. Aula aprofundada, resolução de questões para entender a lógica, o e-book de doutrina, para você ter o substrato para conjugar com a aula. Você tem a aula mais a doutrina, né? A mentoria, para pegar você na mão, fazer um cronograma semanal. Ó, essa semana você vai caminhar isso aqui. Toda semana, individualizado. Tem curso aí oferecendo cronograma. O do JUS 21 é individualizado. Cada aluno, com a entrevista com a mentoria, né? Com a live, com a transmissão, com a live, com a mentoria, a conversa com a mentora. Toda semana chega o cronograma, no cronograma já vem as questões separadas por temas, em função da sua preparação, ainda tem contato com o WhatsApp. Por quê? Foi com uma live que eu botei no stories do blog do Exame de Ordem. Para você saber o que fazer, para você ter disciplina, não procrastinar, para você saber o que está executando, quais são as atividades que tem que fazer e cumprir as metas. Tem que cumprir meta. Tem que cumprir meta, porra. Ah, eu quero estudar assim, meio solto. Procura outro curso. Não é para ser solto. Eu falei ontem na live que eu fiz no Instagram. Qual é teu projeto? Qual é a sua pretensão? É estudar? É passar no AB? Então você tem que botar passar no AB como prioridade número 1. Porque se não for a prioridade número 1, não vai dar certo. Tem que ser prioridade número 1. E aí você tem que atuar como se fosse prioridade número 1 e executar. E o curso faz isso, né? Vai ter live, início da semana que vem já tem uma live para discutir metodologia, porque não basta só te dar o conteúdo, não basta só te controlar. Você tem que saber o que está fazendo. Eu estou cansado de ver. Toda vez é a mesma coisa. Maurício, estou desesperado, estudo 4, 5, 6 horas, me matei, abdiquei das minhas coisas, eu estudo em 39, eu estudo em 38, eu estudo em 39 de novo, eu estudo em 37. Estuda e esquece, estuda e esquece, estuda e esquece e não majora a pontuação. Quadruplica, quintuplica o tempo empregado no estudo e não majora a nota. É problema metodológico. Acabou. Tem que saber estudar, ou seja, você olha 2 semanas no passado e diz, o que eu estudei aquele dia lá? Foi isso? Explica. Se você olha para o passado 2 semanas e não consegue explicar, avocar o que estudou, você já entrou na curva de esquecimento. Entrou na curva de esquecimento, na hora da prova não vai acertar. E aí não entende porque estuda muito e tira a mesma pontuação, porque não consegue reter informação. E a gente combate isso no JUS 21. Você vai estudar para reter, sabendo que está retendo. E é uma coisa que você percebe de um dia para o outro. É só saber o que fazer. Beleza? Então, quer estudar sério? Vem estar com a gente. Manda mensagem para mim. Maurício, quer estudar no JUS 21? Me vê o voucher. Manda mensagem. Vamos começar. A hora é agora. O melhor momento para começar é agora. Nós estamos a 4 meses da prova. Depois vai ficando mais apertado e aí vão surgindo as soluções tampões. E aí eu estou mostrando essa live exatamente para vocês não recorrerem a soluções mágicas, tampões, apressadas. Por quê? Porque a prova está mais difícil. Estou mostrando aqui. Se você não quer acreditar em mim, vá lá na página do AB, baixa a prova e veja você com seus olhos. Simples assim. Volta para cá. A live não terminou. Eu vou mostrar de novo por que a prova ficou difícil, porque reprovou mais. Vamos lá. Próximo. Enunciados mais extensos e complexos. É a 4ª causa de reprovação. Ó. Essa aqui eu botei 2 questões
Bruno ajuizou contra Flávio a ação de execução de título executivo extrajudicial com base em instrumento particular firmado por duas testemunhas para obter pagamento forçado de R$10.000. Devidamente citado, Flávio prestou em juízo garantia integral do valor executado e opôs embargos à execução dentro do prazo legal. Ou seja, esteja aqui, ó, você tem processo civil, você tem aqui, ó, processo civil exatamente, falando aqui, ó, instrumento particular, que é o título executivo extrajudicial, incompetência relativa, aí vem, alega incompetência relativa do juízo, vai no mérito, que executivo, ou seja, vem com uma preliminar de incompetência, né, que não é prejudicial de mérito, explica para a FGV, quem fez a prova passada de trabalho sabe o que eu estou falando, vai ter a quantidade superior do título, excesso de execução. No entanto, seus embargos de execução, embora tenha alegado excesso de execução, Flávio não apontou o valor que entendia ser correto, tampouco apresentou cálculo com demonstrativo discriminado e atualizado do valor da questão. Considerando essa situação hipotética, narrativa complexa de novo, assinale a afirmativa correta, né? E aí, vamos lá, aquele drama de novo. Aqui, na verdade, a letra C, mas são 4 alternativas imensas que eu tenho que ler um por um e você tem que ir descartando. E essa é a forma de resolver a questão, né? Você vai descartando aquilo que está errado para marcar o correto. Aqui outro, ó. A questão é tão grande que no PowerPoint, porque está no YouTube, no Instagram, eu tive que quebrar a questão para caber. Enunciado imenso. Aqui é do Caio, funcionário público, Antônio, empresário, Ricardo, comerciante e Vitor, adolescente, de forma recorrente se reúnem de maneira estruturalmente ordenada e com clara divisão de tarefas, inclusive Antônio figurando como líder, com o objetivo de organizar a prática de diversos delitos. Bota um monte de personagem para quê? Para complicar a vida do candidato. Tá? Quinto, prova de maior qualidade técnica da história do AB. E aí a gente está querendo anular a questão, né? E o fato é, nós não estamos acostumados a ter tão poucos recursos. Nós não estamos acostumados a uma prova boa. E esse é um problema. Quer dizer, não é um problema, é uma solução. Mas no momento aqui, para quem está com 39, é um problema. Por quê? Se você tem uma prova técnica boa, bem feita, a probabilidade de anular alguma coisa cai. A prova está correta, mas você quer anular. E aí você tem que forçar a amizade, forçar, né? Vou forçar aqui, vou fazer uma tese tal imensa para poder anular a questão. Não cola. Recurso pro OAB, você tem que mostrar ali, ó, pá, plasmado, claro, categórico, insofismável. O único recurso, na minha opinião, que se encaixa nisso é a de ética. E ainda corre o risco de não anular. Esse é o drama. Então, assim, uma prova tecnicamente boa diminui margem para reclamação. E o risco de a gente não ter nenhuma anulada agora é alto. Vai fazer o quê? Eu vou mentir para vocês não, eu passei a terça e passei a quarta sofrendo. Eu, Maurício Gisler, passei terça-feira à tarde, estava em Recife, inclusive, e a quarta, lendo a porra da prova todinha, dizendo assim, pelo amor de Deus, preciso de um recurso. Não é possível que não tenha um recurso, a prova, eu estava sofrendo. Vou mentir não, porque, pô, na prova passada, brigamos pra caramba, né? Conseguimos 3 anulações de ofício, na retrasada 2 de ofício. Foi uma briga danada e eu dizia, a OAB vai admitir crime na prova. Fiz isso na quinta, anulou na sexta, né? Fiz o recurso do processo. Assim, briguei e a gente conseguiu. E aí nessa aqui eu fiquei assim, pô, meio que sem pai nem mãe, querendo achar um negócio e não estava conseguindo. Eu estava escrevendo o texto, não há recurso na primeira fase, quando eu fui alertado por uma aluna, né, da questão de ética. Eu estava escrevendo esse texto. Triste, porque foi a primeira vez, quase foi a primeira vez em 12 anos que eu não fazia um recurso. Eu faço recurso, 12 anos não, 13, que eu faço recurso para o OAB desde o tempo do grupo do Orkut, 2007. Tinha nem Twitter, né? Era grupo OAB, CESP, Exame de Ordem, grupo no Orkut, galera. Eu fazia recurso lá e dava certo. Então, eu fiquei sofrendo. E isso é um complicador para os candidatos, né? A prova tecnicamente perfeita é bom, porque ninguém tem margem para reclamar. A prova, se você reprovou, reprovou. Mas é ruim para quem fica com 38, 39. É um complicador. Tá? Então, prova complicada nesse sentido. Então, assim, a prova foi a prova com maior qualidade na história do exame, inequivocamente. Ponto. Foi. Isso aí tem que reconhecer. Eu bato na FGV desde sempre. Na prova passada, acho que foi a 6ª ou 7ª vez que eu pedi a cabeça da FGV, mas nessa prova que os caras acertaram. Essa é a verdade.
Se não quiser reconhecer a verdade, então não está tendo honestidade intelectual. A verdade é, a prova foi difícil e bem feita. Ponto. Então isso é um complicador, tá? E aqui o sexto tópico, que está muito na raiz da reprovação em massa da galera. Talvez seja, inclusive, a principal causa. E é porque vocês têm que estudar tudo, têm que estudar com antecedência. A FGV explorou muitos temas, a FGV usou muitos temas, muito tema, né? Desculpa, erro de redação meu, tem um S aqui, foi mal. A FGV usou muitos temas pouco explorados na primeira fase. Essa prova, a FGV foi buscar, né, questões naqueles tópicos de estudo que não são os comuns que todo mundo está esperando em primeira fase. Se não é o comum, qual é a lógica? Os candidatos estudam menos, se dedicam menos, aí quando cai na prova, na cabeça. Cai na prova, vou repetir o que o seu adulto não fez. Eu fiz assim, cai na cabeça. Tá aqui e eu vou mostrar para vocês por quê. A prova foi montada, em essência, em temas que não são comuns na primeira fase. Temas que caem poucos recorrentes. E aí vem um enunciado mais complexo, temas pouco recorrentes, e aí, aí que quebra, né, aquele candidato que quer estudar o principal, os temas que caem mais caem. Esse candidato está se lascando. Por quê? Porque a banca está indo no sentido oposto. E para você resolver o sentido oposto, você tem que estudar tudo. Vou mostrar para vocês, não diga que eu estou mentindo, está aqui. Né? Olha lá, ó. Olha só, ética. Questão número 1 foi de processo disciplinar que a taxa de incidência é só de 3%. Publicidade, só 2,4%. Honorários cai mais, foi a terceira questão. Sociedade de advogados, 5,1%. Atividade de advocacia, 7,6%. Eleições e mandatos, 0,3%. Sociedade de advogados, 5,1%. Eleições e mandatos, de novo, mesmo tema, 0,3%. Esses foram os temas cobrados agora na última prova. Quais são os temas mais recorrentes? Direitos e prerrogativas dos advogados, 18,6%, não caiu nenhuma questão. E é o que a galera mais foca. Dos honorários, caiu aqui, ó, honorários, temos a correlação. Infrações e sanções, caiu nada. Tinha abordagem de infrações e sanções, mas foi intradisciplinar e não era o núcleo da questão. 10,7% não caiu nenhuma. Atividade da advocacia, caiu, 7,6% mais ou menos. Da ética do advogado, não caiu, 7,2%. Incompatibilidade de impedimentos, não caiu nada. Ou seja, em ética o pessoal achou mais difícil porque foram temas não muito explorados, né? Temas... novas matérias, o pessoal falando de novas matérias na primeira fase. Vou explicar para vocês. Isso vai acontecer, nós estamos no 31º, 32º meio do ano, 33º final do ano. Isso vai acontecer no 34º exame, é a primeira prova de 2021. 34º exame nós vamos ter inovações. Quais? Eu já sei que, inclusive eu fui na OAB, acompanhei a audiência pública lá, fui informado nessa audiência que não teremos aumento do número de questões, continuarão 80, e que se sabe, assim, que dá para afirmar, vai entrar previdenciário na primeira fase, não tem notícias sobre vai entrar na segunda fase. Vai entrar previdenciário, talvez entre eleitoral e talvez mais uma outra coisa, talvez dentro das disciplinas, processo eletrônico, essas coisas. Então, assim, não é que vai ficar mais difícil, mas vai entrar mais conteúdo. E aí mais conteúdo é um problema, né? E vai acontecer. Por quê? Porque o currículo do curso de Direito mudou. Mudou no final do ano retrasado, 2018, dezembro de 2018 mudou. E as faculdades têm até dezembro deste ano, 2020, para adaptar a sua grade curricular à nova resolução. Foi o prazo que o CNE, Conselho Nacional de Educação, deu. Então, nesse meio tempo, a OAB vai fazer um novo provimento e a primeira prova de 2021, depois de já a vigência total do novo provimento, né, da nova resolução do ensino superior em Direito, é o 34º exame. Logo, fica a dica, passa 2020. Né? Resolva a sua vida em 2020, porque 2021 vai ficar um pouquinho mais enjoado, né? Não vai aumentar as horas, não. Quer dizer, pode até ser, mas ninguém falou disso, não. Né? Vai manter as 80, isso foi dito lá, inclusive pelo coordenador nacional do exame de ordem, o Simonetti. Vai manter,
Foi o Simonetti ou foi o professor Marisvaldo, que é da Comissão de Ensino Jurídico? Acho que foi o Marisvaldo. Foi o Marisvaldo, foi o Simonetti não, porque é o coordenador do exame, mas o Marisvaldo está na comissão também. Então, assim, 2021 vai mudar, né? Então, vamos passar 2020, a hora é agora. Bom, ética. Vê só, filosofia do direito. Caíram duas questões. Uma, perspectivas filosóficas do direito, 23%, que é uma incidência alta, e Immanuel Kant, que só caiu 2,3%. Olha lá. Hermenêutica jurídica, 35,7% ficou de fora. Perspectivas filosóficas da justiça, 23% de fora. Introdução à filosofia do direito, 6,9% de fora. Ou seja, as principais pautas em filosofia, fora. Próxima. Direito constitucional, ó. Caiu Organização Política Administrativa do Estado, 12%. Poder Legislativo, 6%, taxa de incidência, tá? Processo Legislativo, 7,3%. Direitos Fundamentais, 8,2%. Ordem Econômica e Financeira, 3,4%. Direitos Políticos, 8%. Direitos Fundamentais, 8%. Ficou de fora, por exemplo. Controle de constitucionalidade, que é o tema mais incidente, está de fora. Organização Política, caiu aqui. Direitos Fundamentais, caiu também na sequência. Inconstitucional, aqueles principais tópicos foram cobrados. Organização do Poder Judiciário, ficou de fora. Direitos Políticos, caiu, né? Direitos da Nacionalidade, ficou de fora. E Processo Legislativo ficou de fora. Isso aqui não é tudo não, tá? Isso aqui são só os mais importantes. Então, constitucional ficou um negócio mais equilibrado. Direitos Humanos, olha lá. Caiu Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que é um tópico com 7,5%, e Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Pacto de São José, 15%. Ficaram de fora, ó. Ah, aqui está fora da ordem. A Convenção Americana caiu e caiu, ó, Pacto Internacional. São dois tópicos importantes, mas ficou de fora. Sistema Global de Proteção, 13%. Convenção Interamericana, Sistema Interamericano. Aqui em Direitos Humanos, como são só duas questões, ficou razoável, não dá para reclamar, não. Internacional, foram dois tópicos também bem cobrados, ó. Direito Internacional Público, cadê aqui? Direito Internacional Público, Direito Internacional Privado. Foram dois tópicos também com alta incidência, não foi problema. Opa, tem um erro aqui, peraí. Direito Tributário, vamos lá, ó. Caiu, veja só tributário, por exemplo. Tributos municipais, obrigação tributária, 11%, né? Tributos municipais 7%, obrigação tributária 11%, que é a taxa de incidência, Conselho de Tributos e Espécies Tributárias 10,5%, execução fiscal, processo tributário 2,8%, competência tributária 6,3%. Ficou de fora, ó, crédito tributário 17,5%, que é o principal tópico, limitações ao poder de tributar, ficou de fora 12,5%, impostos estaduais, ficou de fora, obrigação tributária entrou, né? Conceito de tributos e espécies tributárias entrou, tributos federais de fora, legislação tributária de fora, tributos especiais. Ou seja, a banca foi escolhendo questões, né, tópicos de estudo com pouca incidência. Ó. Administrativo, emblemático aqui, ó. Agentes públicos, Lei 8.112, foi na 27, que foi aqui mais cobrada, e aqui também, ó, intervenção do Estado na propriedade, que sempre cai um negócio desse, intervenção do Estado, né? Foram duas mais cobrados. Mas, ó, atos administrativos, cai pouco, 5,4%. Poderes da administração, 7,2%. Contratos administrativos, 7,2%. Responsabilidade civil do Estado, 7,8%. Ficou fora, ó. Aqui, agentes públicos, que é o tópico mais importante, caiu, né? Organização da administração pública, 10%, fora. Serviços públicos, 9,6%, fora. Intervenção do Estado da propriedade, caiu. Responsabilidade civil do Estado, caiu também. Contratos administrativos, fora. Poder da expressão, ficou. Licitações caiu fora. Administrativo foi equilibrado, tá? Nesse aspecto. Ambiental, responsabilidade ambiental, 18%, que também é bem cobrado. Direito constitucional ambiental, que 4% só, mal cai. Já complicou aqui. Direito civil. Direito civil, a banca explora de forma bem homogênea. Aqui não dá para reclamar, não. São 7 questões. Agora, ela priorizou nessa prova bastante direito de família. Na questão 36, prova branca que eu estou referindo, tá? 39 e 41. Depois sucessões, que é ali muito próximo de família. Depois contratos de espécie e contratos de geral. O que a banca fez em civil? Fechou a prova com praticamente 3 tópicos. Contratos, família e sucessões. E deixou o resto para lá. Né? Com enunciados complicados. Se você, por exemplo, estudou civil, mas negligenciou família, deve ter achado
terrível a prova de civil. E aí esse é o problema, né? O que a banca vai cobrar na primeira fase? Porque se você foca num ponto, mas a banca vai no outro... Ah, Maurício, eu foquei muito em responsabilidade civil, né, direito das obrigações e a parte geral. Lascou. Esse é um complicador. O índice de reprovação foi 79%. Para simplificar o raciocínio, de cada 10 candidatos, 8 reprovaram. Dá para dizer isso. Tá? A aprovação foi 21, depois eu vejo aqui de novo que o vírgula não estou lembrado. Vamos voltar para cá então. ECA, né, medidas socioeducativas e direitos fundamentais, são dois tópicos, ó, medidas socioeducativas, ok, e direitos fundamentais 3,2%, mal cai, ó. Adoção ficou de fora com 24% de incidência, prevenção de fora, colocação em família substituta de fora, crimes praticados contra criança e adolescente de fora, né? Tem um erro aqui no arquivo. Direito empresarial. Foram duas de direito societário, 32%, que é o que mais cai. Contratos empresariais, tem a taxa de 9,5%. Também duas de contratos empresariais e uma de falência, né? Até que empresarial, nesse aspecto, não foi das piores, porque eu não gosto tradicionalmente de empresarial. Eu tenho uma dificuldade imensa com direito empresarial, acho que quase todo mundo tem, mas essa aqui, pelo menos, a banca pegou tópicos mais recorrentes. Processo civil. Já processo civil não, a banca fugiu e foi uma disciplina que o pessoal reclama muito, né? Curiosamente, foi a disciplina que a banca puxou temas não recorrentes. Por exemplo, da ação 7,5, sentença 6,3, processo de execução 5,6, processo de execução repetido 5,6, da ação de novo foram 3 da ação, 7,5 e uma de processo 19. Essa de processo 19% é a que mais cai, a segunda que mais cai. O resto tudo assim, tópicos não muito explorados. Procedimentos, 29,7% de fora, da ação, caiu aqui, ó, da ação, né? Sentença, de fora, processo de execução, de fora, competência de fora. E isso, né, não é bom. Penal, concurso de agentes na questão 58, né, 1,2% só, né? Crimes em espécie, só caiu uma questão de crimes em espécie, que crime em espécie não tem isso, né, 31,3%, mas é crime pra caramba, é aquele rol de crimes todos. Isso aqui é muito relativo, né? Tipicidade, 15% ficou de fora, crimes de lei especial de fora, concurso de crimes de fora, execução de fora. Então, penal também buscou temas não muito recorrentes. Penal, tem um erro nesse arquivo aqui de formatação. Mas, enfim, nulidades, processo penal, nulidade 0,75%, recursos 6,7%, prisão 4,5%, nulidades, de novo, ó, caiu bastante. De novo, ação penal e procedimentos. Procedimentos é aquele tópico com mais incidência, caiu 27,8%. Agora, inquérito policial ficou de fora, provas ficou de fora, competência ficou de fora, recurso caiu aqui, ação penal. Opa, estou fazendo aqui e tirei, ó, desculpa galera, não vi. Tá? Deixa eu voltar aqui então o de direito penal, para quem não viu, agora o de processo penal, esse aqui. Trabalho, né? Tópicos importantes ficaram de fora. Questões essenciais do contrato de emprego caiu, mas remuneração e salário, nenhuma questão. Relações laborais caiu. Cessação de contrato de emprego caiu. Cessação de contrato de emprego caiu também. Outra de cessação, foram 3 questões de cessação de contrato de emprego, né? Que era um tópico que era importante saber. A gente percebe também não só alguns temas não muito usuais, mas também a concentração de questões em certos temas em algumas disciplinas importantes. E processo do trabalho, né? Execução trabalhista, ações especiais, 2 vezes, 9,2, 9,2, 9,2, sistema recursal trabalhista, 17,6, sistema recursal trabalhista. Ou seja, ações especiais e sistema recursal trabalhista foi o excesso da prova. Atos, termos e prazos processuais, provas ficaram de fora. Audiência de conciliação com 23%, a outra com 22% ficaram de fora. Então, assim, o que eu faço dessa leitura? Primeiro, a banca, vai terminar aqui no Instagram, né? Vai terminar aqui no Instagram, eu vou terminar e recomeçar, mas a live já volto, tá? Peraí, só encerrar aqui. Encerrou. Deixa eu printar aqui, peraí. Voltou.
recomeçar. Recomeçamos também no Instagram, já deu uma hora de live, né? Deixa eu voltar aqui pro YouTube agora, manter. Deixa eu manter aqui no YouTube. Cadê a galera? Bom, galera, é o seguinte. Na prova, a banca, em muitas disciplinas, preferiu concentrar questões em tópicos específicos e utilizou também muitos tópicos que não são usuais, né? Isso aumenta a percepção de dificuldade da prova. Se quer um tópico específico que você não é bom, vai ter dificuldade. 3 questões num tópico que você não manja, vai ter dificuldade. Isso de novo, e aí eu falo, lembra que eu falei que ia provar que você tem que estudar tudo? Tá aqui. Mas você vai saber que de 5 questões, 2 ou 3 de um tópico só. Não tem como saber. A banca distribui homogeneamente. Não. Nada disso. Aliás, né? Passa longe, às vezes, de distribuir homogeneamente. E ainda pega tópicos mais distantes. Por isso que eu falo, preparação tem que ser organizada, tem que ser de longo prazo. Por que longo prazo? Para você conseguir ver tudo. E para ver tudo, você tem que ser disciplinado e executar. Tem que ter conteúdo de qualidade, tem que ter metodologia. Não existe estudo acelerado. Não existe solução barata. Desculpa dizer, Maurício, é muito caro. Eu sei que é caro. Mas, porra, o que é bom custa caro. Infelizmente, tem que ser assim para poder passar. Para poder fazer a prova uma vez só. Sabe o que é caro? Caro é reprovar. Isso que é caro. Caro é perder 4 meses e emocionalmente é um desgaste violento. Entendeu? Gastar mais 4 meses dentro de uns 4 meses, 8 meses, 12 meses, né? 16 meses, fazendo a mesma coisa, tentando passar na prova. Isso é caro. Imagina aqui perder um ano da vida preso no exame de ordem. Isso é caro. São oportunidades, são coisas que você não consegue nem avaliar. Oportunidades que você podia ter tido, outros projetos que você podia estar tocando, projetos profissionais para você ganhar dinheiro, né? Preparações de outra natureza, foco em concurso, não consegue focar em nada, não consegue executar nada, porque está preso na reprovação. Está sempre buscando a solução alternativa, está sempre buscando a solução ruim. Essa é a verdade. Você pode até não concordar, mas na minha visão, e eu mostrando por A mais B aqui, é. Professor, na próxima prova no mesmo nível? Provavelmente. Baixar o nível não vai. Essa prova foi desse jeito muito por culpa minha, né? Culpa da gente, dos candidatos, porque que a gente foi batendo. Prova passada, meu amigo, bater na FGV e na OAB foi esporte. Bateu valendo. Redes sociais, vocês não acompanharam. Entra no Instagram do Felipe Santa Cruz lá, publicação com 5, 7 mil comentários. Galera exigindo correção da prova. Entra no site do Conselho Federal, no Facebook, no Instagram do Conselho, no Instagram de outros conselheiros. Tá lá. Foi pau. Foi muita pressão. Foi eu escrevendo, a OAB não vai fazer nada diante de um crime. Eu usei esse termo, crime. Crime de plágio. Publiquei na quinta, na sexta anularam. De ofício. Fora do resultado preliminar, que sempre as anulações de ofício foram 6, feitas em datas de resultado preliminar. Fez antes, porque o constrangimento foi grande, a gente constrangeu. Então assim, bateu de uma forma tal que o resultado está aí nessa prova. Os caras capricharam, então vamos fazer uma prova de direito organizada, está aí. Essa é a prova. Não podemos reclamar de qualidade. E o nível de dificuldade, né, deu uma subidinha. E vai subir mais. A gente brigou na prova passada para a justiça dos candidatos. Queremos justiça, queremos a nossa... E ainda tinha mais questões para anular. Por exemplo, tinha uma questão que eu achava que era interdisciplinar, de uma disciplina fora do contexto. Não anularam. Então, é sempre um processo dinâmico de crítica e reação à crítica. E a prova vai ficar nesse nível aí. Eu acho muito difícil baixar. Como escolher o melhor curso para a segunda fase? O JUS 21. JUS 21, eu sou suspeito para falar. JUS 21, vem estudar. Manda mensagem para mim que eu vejo um voucher de desconto. Vamos começar. Se for penal, então, trabalho, né? O monstro do Giovanni, o monstro da Shank. A monstra que é a Shank, né? São monstros, né? Tem equipe maravilhosa do Felipe, do André, da Mariana, do Girão. A nossa equipe está muito forte. É só vir.
39, esquece. Lídia, vamos falar de recurso aqui rapidinho. Tá difícil, não vou mentir. Mas eu fiz um recurso. Quando eu faço um recurso, eu acredito. Na minha questão que eu fiz o recurso, eu acredito. Pode ser que não consiga. Em 13 oportunidades nunca tivemos anulações. E com certeza nessas oportunidades eu fiz recurso em tudo e você fica frustrado, porque você não acredita. Pô, você faz um recurso bom e os caras não anulam. Essa é uma verdade do exame de ordem. É difícil, mas a questão enquanto fundamento com linguagem objetiva e demonstração categórica de vício em relação à lei, isso está feito. Nisso eu acredito. Agora, se vai mesmo, aí eu não sei. Uma coisa que eu falei para o aluno ontem. Vocês são adultos, então vocês são aptos a correr riscos. É difícil? É. Por exemplo, eu tenho falado, 38 está fora. Não tem 2 anulações nesse exame, não tem. Maurício, você está me frustrando, você está dizendo coisas que não me agradam. Eu procuro falar e acerto brutalmente, antecipo brutalmente as coisas que vão acontecer. Não vão anular 2, não espera. E eu falo isso pro seu bem. Por quê? Pra você não perder tempo fazendo um negócio que vai te frustrar lá na frente. Ah, eu vou estudar porque falaram que vai anular 3 e vou lá, 37, 38. Chega no dia, não anula, você fica pau, né? Veja, hoje é dia 19, o resultado está dia 12. 19, 1 para 20, mais 9, então 19, 10, mais 12, 22 dias. 22 dias. 22? 22. 22 dias você estudando errado custa caro. Eu prefiro você 22 dias estudando para a primeira fase, vendo várias disciplinas e se preparando consistente para a primeira fase, do que você estudar só uma disciplina e gastar 22 dias só numa disciplina. É muito tempo uma disciplina só. A galera fala assim, estudo não se perde. Concordo, estudo não se perde. Mas você perde tempo. Então, se você vai para estudar para a primeira fase, é melhor estudar de agora, focado em primeira fase, na lógica da primeira fase. Se estudar para a segunda, chegar dia 12 e não der certo, você perdeu 22 dias. Dentro de 4 meses, vai te sobrar 3 meses e 1 semana. É menos do que 4 meses. Não é melhor. E podendo ter estudado ali estudado bem, ali 3 disciplinas. É tudo estratégia, galera. Estrategicamente é melhor que você tome uma decisão correta agora. Por isso que eu falo, 38, 37, não vai, não vai. 39, difícil. E aí é o fator risco. Maurício, compensa arriscar? Eu não digo que compensa. Eu digo o seguinte, eu te dou as informações, te dou o contexto, mas a decisão é sua. Porque é seu dinheiro. Eu não posso falar, não, gasta seu dinheiro. Eu não vou fazer isso. O dinheiro é seu, não é meu, não sei onde aperta seu calo, provavelmente aperta, né? Porque dinheiro não está fácil para ninguém. Então eu prefiro que você faça um investimento mais racional, mais qualitativo. Se por um acaso anular uma, né, são 24 dias, já não é o ideal, mas ainda assim é melhor do que você estar desfocado. Beleza? Eu vou estudar apenas 10 disciplinas, é o que eu estou dizendo para não fazer, tá bom? Então, assim, eu estou dando a realidade. Eu podia falar aqui, olha, porque assim, o pessoal está falando muito, por exemplo, da questão de administrativo. Eu podia ir encampado, não, vai, não sei o quê, eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo ver a FGV nessa questão. Não estou dizendo que não está errada, assim, apesar de eu não enxergar o erro. Pode até um fundamento melhor. Mas, cara, não é só estar errada. É a banca comprar a tese. Esse é o bicho. Sempre foi. E quando eu penso em recurso, eu considero especialmente, em primeiro lugar, o pensamento da banca. Por isso que eu não compro. Aula de YouTube, ó, geralmente incompleta, desatualizada. Tem curso até no YouTube, se você achar, de graça. Mas é aquele negócio, né? De graça. Vou começar do zero a preparação para a segunda fase. Dá tempo? Dá. Óbvio. São 7 semanas, perfeitamente. Se você for começar agora, perfeito, você começa, vai bem. Se quiser no Jus 21, se confiar, manda mensagem para mim que eu vejo um voucher para você, tá? Não dá para estudar todos e tem disciplinas que não merecem atenção isonômica. Cara, discordo de você. Por isso que eu falo, começa antes, começa bem. Depende, porque quando você fala em estudar, vejam,
É o tempo ao longo das semanas e é o tempo ao longo do dia. São dois vetores de análise do tempo. Quando você fala não dá, você tem que considerar. Maurício, eu tenho 4 meses, mas só consigo estudar 2 horas por dia. Então tem que começar antes. Maurício, eu tenho 2 turnos para estudar ao longo de 4 meses. Excelente, você não só esgota o curso, como você esgota o curso e ainda tem tempo para revisão, você faz assim uma preparação mágica. Depende da agenda do candidato. O tempo ao longo do dia, um turno de estudo, 2, 3. Acrescentou, por exemplo, eu tenho um turno de estudo, eu tenho X tempo para terminar aquele curso. Se eu tenho 2 turnos, esse X tempo diminui pela metade. Se eu tenho 3 turnos, diminui 1/3 o tempo ao longo das semanas. Depende da sua agenda. Então, assim, não dá para estudar? Calma. Você tem que ponderar os fatores, você tem que ter a sua organização, você tem que ver o que você consegue disponibilizar de tempo para ver isso. Na nossa mentoria no JUS 21, esses dados são analisados exatamente para utilizar o seu tempo da melhor forma possível e você conseguir a melhor preparação possível. Sim, a mentoria disse isso porque você já está no curso, né? A orientação é correta. Sim, a Marília está falando para fazer recurso. Não é porque eu não acredito, porque eu não sou dono da verdade, que vocês não devem fazer. Recorre, bota o recurso para... Vai que anula de administrativo, vocês podem vir aqui, Maurício, você errou. Eu vou dizer, errei mesmo, parabéns para vocês. Eu não tenho vaidade nenhuma nesse aspecto, não. 0. Se anular, eu vou ficar super, ultra, mega feliz por vocês. Da mesma forma que eu fiquei super, ultra, mega preocupado na terça da semana passada, terça e quarta, caçando o recurso. Né? Eu estou aqui para ajudá-los, sempre. Pode ser que às vezes o meu pensamento não convija com o de vocês, né? Porque eu penso e ajo sem ansiedade e com muita experiência nas costas. Persistência, determinação e foco, claro. Haverá sim o gratuito semana que vem, tá, Carol? Pode deixar comigo. Beleza, pessoal? Eu, professor, sei suas opiniões, só que a lei foi a maior fraude dos tempos jurídicos. Bom, essa é outra história. A probabilidade de anulação da questão de direito administrativo. Mas qual a dica de como estudar para aqueles que não têm dinheiro para comprar o curso? Cara, Jerônimo, é possível estudar sem curso? Cada vez menos é. Cada vez menos é. O ideal é você ter um conjunto de informações. Porque assim, para você estudar, você precisa necessariamente da fonte da informação. Você não estuda pegando o ar. Você tem que ter uma fonte. Se você está zerado de grana, pega um livro de doutrina, R$100 e poucos, você compra um livro de doutrina bacana, estuda pelo livro. Você tem que ter uma fonte atualizada. Por exemplo, 32º exame de ordem. Vem aí mudanças em penal pra caramba. Tudo que tem na internet de penal não presta. Não presta. O pacote de crime, a lei toda mudou pra caramba. Não presta. Tá entendendo? Então, assim, você tem um material atualizado, aquela coisa toda. Estudar é investimento. Você tem que investir. Essa é a mentalidade. Tá bom? Curso grátis atualizado? Tem na internet, você acha. Não sei se é bom. Do JUS 21 tem meu escrutínio. Esse eu sei que é bom. Porque tem aquele negócio também, né? O pessoal quer muito do grátis, o cronograma com questões, que é mais barato, não sei o quê, e paga o preço da qualidade. Porra, vocês merecem o que é bom. O preço da qualidade é caro. Esse é o problema. Eu poderia oferecer, ter um bloco, eu poderia oferecer soluções baratinhas, mas eu sei que soluções baratinhas não prestam. Enfim. Pacote de crime, vai despencar pacote de crime. Primeira e segunda fase, fácil. Vai vir bombando. Bom, beleza? Então aqui, o pacote de crime vai cair valendo, com gosto de gás. Não se preocupem quanto a isso, estudem. Tá? O Giovanni vai regravar as aulas de penal tudinho. Vai gravar, na verdade. Vai gravar as aulas de penal tudinho, tudo pacote de crime. Prepara. Bom, quem quiser falar comigo, @blog exame de ordem no Instagram. Quem quiser falar comigo no WhatsApp, 6199-314-4383. Manda mensagem, eu respondo vocês. Quiser estudar JUS 21, manda mensagem, eu vejo desconto. Quiser estudar direito, tem a nossa mentoria, tem a nossa organização, tem a preocupação metodológica, tem a qualidade do conteúdo, está tudo estruturado. É o melhor curso do Brasil nesse aspecto. Né?
Por quem tem vivência no exame de ordem sabe o que está fazendo para vocês. Tá bom? Essa é a realidade do exame de ordem. Assimilem isso, olhem a prova de novo, vejam como ela mudou. Vejam as estatísticas, né? Foi aqui quantos por cento, meu Deus? Deixa eu voltar aqui. 21,94% de aprovação, 79% de reprovação, 28.531 aprovados dentro de aproximadamente 130 mil. Essa é a realidade, está aqui a realidade. Não é inventável, são números. Então, assim, de cada 10 candidatos, 8 reprovam. O trabalho de vocês é fugir da estatística, né? Fugir desse negócio mais ou menos que tem aí, vamos estudar direito, que esse é o caminho. Beleza? Maurício, assusta? Cara, não. Por incrível que pareça, Maurício, estou desistindo disso aqui, para com isso. Não. Porque eu sei, e eu vejo isso, especialmente nos meus alunos do JUS 21, que se você estuda direito, você passa. Só não tem a solução fácil, que é aquela, né, que você estuda mais ou menos, não sei o quê. Tem que ter dedicação, mas com a dedicação do direitinho passa. Estatística é indiferente. É indiferente para quem estuda com qualidade. É isso, ponto. Galera, muito obrigado. Vou ficando por aqui. Qualquer coisa, você já sabe meu contato. Eu vou dar as orientações necessárias para vocês, para a gente seguir a caminhada. Beleza? Lembrando, para quem for recorrer, não desista. Não desista. Pode ser difícil. Prova passada era difícil eu conseguir anulação de ofício. A gente conseguiu. A gente brigou. Pode ser difícil, mas o que importa no fim das contas não é o resultado, é a luta. Quando você luta, o resultado vem por gravidade. Então, não afrouxem o coração. Lutem. Lutem. Esse é o caminho de vocês, porque isso serve para o exame de ordem, serve para a vida todinha. Beleza? Pessoal, sai não, responde as perguntas. Gente, contrato verde e amarelo cai. Cai sim. Tá bom? Beleza? Que luta, prof. Vamos lá. Manda mensagem para mim que eu respondo para vocês, tá bom? Pessoal do Instagram, beijo. Encerrando agora. Encerrado. Pessoal do YouTube, beijo para vocês. Qualquer coisa é só mandar mensagem.